Está no ar mais um Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. E hoje nós iremos falar sobre essa onda de atentados que está aterrorizando o mundo e como manter a paz nesse momento de insegurança. Temos música com o cantor Ralph e, claro, a pregação especial do pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Olá, tudo bem com você? Eu quero aproveitar e mandar abraços para você que está nos acompanhando através da TV Novo Tempo, através da internet também, em vários lugares do mundo. Um abraço para Cristina Paula Lessa, de Maceió, Alagoas. Um abraço também para Tiago Carvalho, Macapá. Olha só, o pessoal do Norte conectado aqui também com o Além dos Fatos. Para o Alisson Rodrigues, de Sobral, Ceará, e para Lourdes Oliveira, de São Paulo, capital. Um abraço para você. Eu quero aproveitar também e mandar um alô especial para o pessoal da cidade de Vitória da Conquista. O pastor Gilson Brito esteve lá durante a semana passada, fazendo uma linda semana de oração. Ele me falou que encontrou vários amigos aí, que eu tive a oportunidade de fazer enquanto morei em Conquista. Um abraço para vocês. Daqui a pouquinho, o pastor Gilson com certeza vai mandar abraços especiais também. Lembrando, você pode participar e interagir em nossas redes sociais. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que está aterrorizando o mundo, que são os atentados terroristas. Você pode dar a sua opinião, como manter a paz nesse momento de insegurança. Acesse o nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Tem o nosso Instagram também, @AlemDosFatosNT. Se perdeu alguns dos nossos programas, eu sempre falo aqui, acesse o nosso blog, novotempo.com/Além dos Fatos. E além disso, tem o nosso canal no YouTube também, você pode estar compartilhando o nosso link com os seus amigos, ok? E hoje nós iremos falar, vou voltar a repetir, sobre os atentados que estão aterrorizando o mundo. Você pode acessar as nossas redes sociais. Essa onda de atentados tem assustado o mundo. A polícia já identificou o homem que matou 84 pessoas no atentado em Nice, na França. Segundo o procurador de Paris, François Molin, o homem que matou 84 pessoas em Nice na última quinta-feira, dia 14 de julho, desenvolveu um interesse pelo islamismo radical recentemente. O autor do ataque foi morto no próprio dia. Era um homem tunisiano de 31 anos chamado Mohamed Boulel. Os investigadores acharam pesquisas sobre o tema no computador e celular do terrorista. E também pesquisou sobre acidentes mortais com veículos e festividades na avenida em que atropelou centenas de pessoas. Tudo indica que o planejamento foi feito com pouca antecedência. Boulel fez tudo para levantar muito dinheiro em pouco tempo, como vender o carro, sacar dinheiro no banco e até pedir um empréstimo, que foi negado. Ele pagou 1.600 euros para contratar o caminhão usado para atropelar as pessoas que participavam das comemorações. Apesar das suspeitas iniciais de uma ação solitária, neste domingo a polícia apreendeu mais 3 pessoas em Nice por conexão com um ataque com um caminhão, que matou pelo menos 84 pessoas no dia da Bastilha. Autoridades já detiveram ao todo 7 pessoas conectadas com o ataque reivindicado pelo Estado Islâmico. Por tudo isso, o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, e o governo ainda resistem a confirmar a reivindicação do ataque feita pelo grupo terrorista Estado Islâmico, apesar de reconhecer as motivações do extremismo muçulmano. Na última quinta-feira, 14 de julho, era feriado na França, um dia em que o país comemorava a queda da Bastilha, mas que virou desespero nas ruas de Nice, como um registro de vários cinegrafistas amadores mostraram. Milhares de pessoas participavam das comemorações em Nice. Além dos 84 mortos, mais 100 pessoas ficaram feridas. O terrorista usou o caminhão para atropelar centenas de pessoas na avenida em que a comemoração se concentrava. Já foi confirmada a morte da brasileira que morava na Suíça, Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro. A filha mais velha dela também morreu. A família está há dias na cidade e ainda não havia conseguido informações. O ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, disse nesta segunda-feira que forças aéreas francesas realizaram ataques aéreos durante a noite contra alvos do Estado Islâmico. Falando após o encontro do Conselho Nacional de Defesa, ele disse que continua a luta contra as bases do Estado Islâmico depois do ataque da semana passada na cidade de Nice. As investigações continuam na Alemanha, na cidade de Nice. E na última semana, mais um ataque terrorista na cidade de Munique, na Alemanha, deixou 9 mortos em um shopping. O homem foi identificado como um imigrante sírio de 27 anos e pedia asilo no país. O criminoso havia tentado se matar 2 vezes em situações anteriores e esperava ser extraditado.
Ele tinha passagem pela polícia alemã por crimes relacionados ao uso e venda de drogas. A explosão aconteceu em um restaurante alemão e deixou pelo menos 12 feridos. As autoridades municipais disseram que a ação foi considerada um resultado de um ato terrorista e não de um vazamento de gás, ao contrário do que foi cogitado inicialmente. De acordo com os investigadores, a tragédia foi provocada por um explosivo improvisado e tudo indica que a vítima seria também o responsável pelo ataque. Perto do local da explosão, estava sendo realizado um festival de música neste final de semana. Ainda que o atentado não tenha sido reivindicado por nenhum grupo, as autoridades acreditam que a ação tenha sido inspirada nos recentes ataques dos militantes jihadistas do Estado Islâmico. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, está acompanhando a situação e lamentou os episódios de violência. Esse é mais um de uma série de ataques do tipo em um intervalo de poucos dias no país. Na última sexta-feira, um homem abriu fogo em um centro comercial em Munique, deixando 9 mortos e mais de 30 feridos. E na segunda-feira passada, um jovem afegão de 17 anos invadiu um trem no centro-sul da Alemanha com um machado e feriu 4 pessoas. Esses episódios podem reacender o debate sobre as políticas de acolhimento adotadas pelo governo de Angela Merkel. No início do ano, a decisão de receber milhares de refugiados foi bastante criticada. A chancelaria alemã pediu à população local que não generalize os fatos e não culpe todos os refugiados pelo ocorrido. O governo de Berlim ainda destacou que a maior parte dos atentados terroristas registrados nos últimos meses não foram realizados por imigrantes. Só corrigindo, Nice não fica na Alemanha, mas sim na França. E para explicar o porquê dessa onda de ataques, entrevistamos a internacionalista Suad Nasser e ela explica o que está acontecendo neste momento com o Estado Islâmico. Muitos países da Europa, os mais fortes, digamos assim, estão aliados aos Estados Unidos para atacar o ISIS, que é conhecido por aqui como Estado Islâmico, né? E ele já tinha abarcado uma grande parte da Síria e do Iraque. Hoje, depois dos ataques, ele teve toda a fronteira ali com a Turquia fechada e está perdendo muito espaço e perdeu muito acesso também aos campos de petróleo, que é o que gerava dinheiro para ele, né? Campos de petróleo dominados por ele, que não eram dele na realidade. E aí o que acontece? Ele começa a espalhar pelo mundo todos aqueles que ele tinha levado para lá para se aliarem ao grupo, né? Aí esses mesmos jovens voltam para os seus países e acabam atacando como se fossem lobos solitários. Lá na região do Oriente Médio, atacar e realmente exterminar e tirar toda essa unidade que o Estado Islâmico, o ISIS, tem na região, né? Aqui fora é um trabalho de longo prazo, né? Fornecer para esses jovens um futuro, uma visão diferenciada, educação, bem-estar, para que eles não busquem esse tipo de coisa fora, porque é um sucesso de 15 minutos e a morte, certo? Ou então a prisão. Na maioria deles, não foi o Estado Islâmico que mandou. Geralmente são pessoas simpatizantes, né? Tem simpatia para com o Estado Islâmico e geralmente já vem de uma origem onde o Estado Islâmico está ou onde ele está dominando, pessoas que vivem em guetos, justamente porque o país que os abrigou não deu oportunidade nem de trabalho nem de estudo, e aí elas se revoltam e se agregam à causa. Antigamente, uma guerra, ela tinha uma cara de soldado, uma farda, ela tinha um exército. Hoje a guerra não tem mais nome, ela não tem cara, ela não tem farda, ele pode atacar em qualquer lugar. E o detalhe é que muito pouca gente entende isso, porque eles chocam o Ocidente matando, degolando, queimando. Na realidade, eles colocam até na internet as fotos do que eles destruíram, mostrando na Síria o que foi destruído pelos aviões dos Estados Unidos ou então dos aliados. Então, eles estão tentando mostrar que é olho por olho, dente por dente. Exatamente a lei de Talião que está no islamismo, né? É que nós cristãos trabalhamos de outra maneira, que é dar sempre a outra face, né? E as Olimpíadas estão chegando e as autoridades brasileiras também estão preocupadas com as ondas de atentados que podem chegar ao país. Em coletiva de imprensa, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que ao todo foram 12 mandados de prisão.
Os 2 alvos que ainda não foram presos estão no radar da polícia e, segundo o ministro, serão presos em breve. Foram as primeiras prisões no Brasil por suspeita de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico. O ministro diz que a investigação começou com um simples monitoramento sobre comentários sobre o grupo terrorista. Em relação a alvos, também não havia nenhum alvo específico, até agora. Por que eu digo até agora, dentro da transparência que vai caracterizar todas as informações sobre terrorismo? Porque nós aprendemos muito material, nós vamos procurar isso, mas na troca de informações, o momento em que foi importante a ação imediata da polícia, e a ação imediata, obviamente, ela se iniciou com o pedido dos mandados de prisão. O momento foi quando saiu daquela ideia que eu falei para vocês, de que nas conversas o Brasil nem passava pela cabeça deles, dizia que o Brasil era um país neutro, sem relação com a coalizão contra o Estado Islâmico, a partir do momento que mudou, e em virtude, aí é citado expressamente em várias conversas, em virtude das Olimpíadas, como o Brasil vai receber inúmeros estrangeiros, ele passou a fazer parte do alvo dessas pessoas, só que sem citação específica de nada. A operação é chamada de hashtag porque os presos tinham contato basicamente por redes sociais, como WhatsApp e Telegram. Nas conversas, os envolvidos comemoraram atentados terroristas recentes, como os de Paris, em novembro do ano passado, de Orlando, nos Estados Unidos, e de Nice, na França, esses 2 últimos deste ano. Na conversa entre os suspeitos, alguns fizeram juramento ao Estado Islâmico, mas, segundo o ministro, não houve contato direto com o grupo terrorista. É um juramento, esse juramento via internet, é um juramento padrão, se repete algumas palavras. Então aparece uma gravação do Estado Islâmico, então você entra, aparece uma gravação, essa gravação e a pessoa repete, não tem uma interação. Não existe um contato direto. Não existe uma interação, mas houve um contato, quando a gente coloca, e por isso a diferença em relação a qualquer outro monitoramento, e isso, a partir disso, começou a chamar atenção, e a partir disso eles começaram os atos preparatórios, isso é um juramento que se faz, e apesar de ser não haver interação, a pessoa que faz esse juramento passa a achar que faz parte do Estado Islâmico, então aumenta essa potencialidade. Ou seja, ela se torna do Estado Islâmico, mas não há o contato direto. Não houve isso, não houve contato direto, nem para depois algum auxílio de financiamento, auxílio de execução. A pretensão de um deles, do suposto líder, a pretensão de um deles, como eu disse anteriormente, era fazer uma viagem ao exterior, em algum dos locais que ele também não citou, disse que estaria procurando um dos locais onde ele gostaria de entrar em contato com o Estado Islâmico. De acordo com Alexandre de Moraes, a investigação da Polícia Federal e de agências de segurança de outros países constatou que foram publicados em redes sociais comentários do que ele chamou de ato preparatório para atentado, que seria a compra de um fuzil. Não é um site, é um e-mail de uma loja que também... não posso nem citar o e-mail, porque nós estamos investigando a loja. Há um e-mail de uma loja onde ele entrou em contato com o suposto vendedor, pedindo a arma, e há uma troca de mensagens por meio de e-mail para a aquisição desse AK-47. Alexandre de Moraes ainda falou que não foi aumentado o alerta de segurança para os Jogos Olímpicos do Rio. Nós temos que tomar muito mais cuidado, e a nossa apreensão e a nossa preparação, ela tem muito mais importância em relação à segurança pública do que a possibilidade de atos de terrorismo. O momento é delicado, mas é preciso manter a calma agora, né? Fomos às ruas saber se a população brasileira está temerosa e se acredita que estes ataques podem chegar ao nosso país. Você se sente segura com os últimos acontecimentos do mundo? De maneira alguma. Não tem como. Está assustador? Está assustador. Justamente esses atentados, principalmente agora com as Olimpíadas, né? Eu acho que isso a tendência é aumentar. Dá um pouco de medo, sim, porque a insegurança está crescendo muito e são poucos, né? Pouca segurança da polícia, a gente vê que está meio... Dá um pouco de medo, sim. Eu me sinto seguro aqui no Brasil. Agora, no geral, no mundo, se eu fosse sair para qualquer outro país, assim, eu teria um receio, sim, teria medo, sim. Tá meio complicado, né?
Mas agora com essas Olimpíadas aí, eu creio que não vai ser muito seguro, não. E a chegada das Olimpíadas tem trazido sentimento de insegurança para você, com tantos atentados que o mundo tem sofrido? Tem sim. Principalmente assim no estado do Rio de Janeiro, onde a gente sabe que a segurança não tá 100%, e isso dá um certo receio sim. Ah, com certeza, né? O risco oferece a nós, né, essas pessoas. E eu acho que o Brasil não está preparado para esse tipo de terrorismo, para esse tipo de atentado, né? Nós não temos essa cultura aqui. E você acha que o mundo está precisando mais de quê para combater toda essa violência, todos esses atentados? Eu acho que o mundo precisa de paz e compreensão, sabe? E as pessoas terem mais tolerância, né? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Tendo amor ao próximo, assim, um vai respeitar o outro. Eu creio que a humanidade vai ser mais feliz. As pessoas, se tivessem o temor de Deus, nós não estaríamos passando o que está passando agora. A pessoa está preocupando só com ela, né? Muito egoísmo. Tolerância é uma palavra que cabe bem nesse momento que o mundo está vivendo, né? E a internacionalista Suad Nasser falou que o Brasil pode sim sofrer ataques terroristas durante as Olimpíadas, mas temos um serviço de inteligência investigando os possíveis ataques, portanto, a população precisa manter a calma neste momento. O Brasil não tem legislação de terrorismo, justamente porque a gente não lida com esse tipo de coisa. O Brasil é um país muito pacato e não interfere politicamente e nem religiosamente. E essa é a política dele mesmo. Isso consta na nossa Constituição, não interferir, né? E é uma política diferenciada. Agora, precisaria criar uma lei antiterrorismo, porque nós não sabemos nominar terrorismo, não sabemos do que se trata. E se isso está no mundo inteiro, isso precisa ser revisto. Tá? Esses ataques podem chegar ao Brasil, sim, mas não focados nos brasileiros ou no governo brasileiro. Focados a essas comissões de esportistas que vêm participar nas Olimpíadas de 2016 do Rio. O que ocorre é que quando o Estado Islâmico, ou o ISIS, ataca, ele ataca o civil justamente por ele ser daquele Estado, daquele país que ataca a região dele ou mesmo o grupo dele. O Brasil está com todas as forças, tanto as Forças Armadas, né, abrangendo Marinha, Aeronáutica e Exército, quanto a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, as Polícias Civil e Federal e também a Guarda Nacional, todos eles estão imbuídos para realmente trabalhar com isso. Tem uma área de inteligência muito boa trabalhando nisso. E com certeza deve estar tendo o apoio dos outros países também que estão mandando as suas comissões para cá. Não adianta entrar em pânico. Não, tudo que está sendo feito, pode ser feito, está sendo feito. A gente tem que confiar, porque tem muita gente inteligente e muito boa nisso trabalhando. Agradecer a participação da Suad Nasser, que nos atendeu atenciosamente, e agradecer também ao jornalismo da Novo Tempo aí com material de primeira qualidade, não é isso? Pastor Gilson, boa noite, tudo bem? Sem dúvida, tudo ótimo, graças a Deus. Bom estar aqui com você e com você que nos acompanha agora em casa. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Pastor, agora, como manter a calma, a tranquilidade nesse momento de insegurança, né, que o mundo está vivendo? É um desafio, né? Sem dúvida. O mundo está virado de cabeça para baixo, não é? E são situações terríveis acontecendo por todas as partes, mas a grande verdade é que aqueles que conhecem a Bíblia, palavra do Senhor, acompanham a história, têm estudado as profecias bíblicas, nós sabemos que a tendência é de seguirmos nessa direção, lamentavelmente com a piora das coisas, não é? Mas não estou dizendo que com isso nós devemos ficar passivos, temos que fazer o nosso melhor, não é? Temos que procurar ser respeitosos, tolerantes para com os outros, espalhar o amor o máximo que nós pudermos, mas a grande realidade é que a solução para os problemas da humanidade não está no homem, sim em Deus. Então, segundo a Bíblia, as coisas tendem a piorar, porém ainda assim nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que o futuro é glorioso para aqueles que confiam no Senhor e na sua palavra. Temos a esperança, né? Oh, uma bendita esperança. E até que esse dia glorioso chegue, nós temos a segurança de que o Senhor está conosco. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, é isso mesmo. Daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem da noite, mas antes temos abraços, não é isso, pastor? Muitos abraços. Como você disse há pouco, eu estive nos últimos dias lá em Vitória da Conquista, Bahia, minha cidade, e eu quero mandar abraços para os amigos da igreja e do distrito do bairro Brasil, lá em Vitória da Conquista, onde estive.
Fui muito abençoado no convívio com vocês aí nesses últimos dias. Eu incluo aqui nesses abraços a Noêmia, Mateus, Lívia, Ana Lúcia, também a irmã Jane Prado e o Robério, sua esposa Carla e seus filhos Enzo, Eric e a minha amiguinha Enia. Um beijinho para você, Enia. O tio tá prometendo tá cumprindo o que prometeu, tá bom? Beijinho para você, você é uma garotinha linda. Eu abraço também todos os que estiveram lá na quadra do Colégio Adventista no último sábado à noite, numa programação maravilhosa que nós tivemos. Abraços também para Joandra Carmo, de Parauapebas, no Pará. Para Rosângela Deus, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para Núbia Santos Silva, de Serrinha, Bahia, e para Antônia Josiane, de Altos, no Piauí. Eu quero aproveitar também, pastor, voltando lá para a Vitória da Conquista, mandar um abraço para minha querida amiga, inclusive me mandou um presente especial pelo Senhor, né? Aline, um abraço para você e para o pastor também, Jafé. Agora, temos presentes também aqui, não é, pastor? Temos, como sempre, não é? A revista Verdades para o Tempo do Fim, que conduz você à Bíblia. E nesses dias tão tumultuados, tão complexos, onde o mundo está tão agitado, nada melhor do que nos voltarmos à palavra do Senhor, onde já disse está a nossa segurança. Segurança está em Deus. Então nós estimulamos você a estudar a Bíblia através da revista Verdades para o Tempo do Fim. É só você solicitar e a gente lhe manda gratuitamente. Pode acessar o nosso blog, que está aparecendo na sua tela, novotempo.com/além dos fatos. E agora também tem uma nova forma, pastor. Você que não tem acesso à internet, você pode telefonar aqui para a gente. Está aparecendo na sua tela também a operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo na sua tela, vou repetir, operadora 12 21 27 31 21. Liga e você vai receber esse presente em sua casa. E agora vamos de música, pastor. Vamos lá? Vamos lá. Ele está com a gente aqui mais uma vez. Você pediu, ele voltou. Ralph Welton, é com você. cruz se ergue e sobre ela se revela dor e angústia suportados pelo amor. Criador e criatura separados pela culpa que o pecado decretou. Sopra o vento carregando a opressão, leva o pó que encobre o rosto da omissão. E em 3 dias o universo silenciou para enfim ouvir a voz do seu Senhor. Ninguém pode deter, seu poder é sem igual. Todos irão saber que Ele em breve voltará. Ele vive e para sempre reinará. Vive em glória e poder. Ele vive e breve se levantará em glória e poder. Em glória e poder. O sol que nasce entre as nuvens declarou que um novo tempo como nunca começou. A dor outrora triunfante se esvaiu. O Cristo vivo para sempre ressurgiu. Ninguém pode deter, sua força é sem igual. Todos irão saber
que Ele em breve voltará. Ele vive e para sempre reinará. Vive em glória e poder. Ele vive e breve se levantará em glória e poder. Em glória e poder. Ele vive e para sempre reinará. Vive em glória e poder. Ele vive e breve se levantará em glória e poder. Em glória e poder. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, após sua ressurreição e antes de voltar para o céu, registradas por Mateus no seu evangelho, foram estas: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. São estas palavras do Mestre que nos trazem conforto, nos trazem segurança e esperança de que, apesar de todas as dificuldades da vida, de todos os problemas que estão aí espalhados em todas as partes, a despeito de toda essa agitação que há no mundo, de todos os riscos, nós não temos nada a temer, porque o Senhor está conosco. Foi Ele quem prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença do Senhor conosco é a nossa segurança, é a nossa garantia de que nós não estamos sozinhos, porque até o último momento, nosso Senhor estará conosco. Ele estará cuidando do seu povo, Ele estará guiando a sua igreja, Ele estará dando vitória para aqueles que nele confiam e andam nos seus caminhos. Por isso, louvado seja o Senhor, glórias e louvores, aquele que era, que é e para sempre será o nosso bendito Deus. Eu agradeço você pelo carinho de sua audiência e é sempre um prazer estarmos juntos para estudarmos a Santa Bíblia e refletirmos na palavra do Senhor. Vamos orar então, para em seguida a gente abrir a palavra. Pai querido, rogamos Tua unção, Tua direção, que Teu Espírito nos fale e nos oriente agora, dando-nos entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia no Salmo 46. Se você tem aí a sua Bíblia, Salmo 46, todos os salmos são lindos, mas eu penso que esse está entre os mais lindos, os mais significativos salmos. Inclusive o Salmo 46 é considerado o Salmo de Lutero, porque Lutero, o grande reformador, extraordinário homem de Deus, ele cantava esse salmo em situações de aflição, de dificuldade. Porque, em realidade, o Salmo 46 é um hino que está dividido em 3 estrofes. E, inclusive, o hino Castelo Forte, de autoria de Lutero, foi inspirado no Salmo 46. Em realidade, Lutero parafraseou o Salmo 46, compondo então Castelo Forte, que é um hino também tão bonito e tão famoso. Salmo 46, vou ler primeiramente os versos de 1 a 3, que formam exatamente a primeira estrofe. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus, diz o salmista, é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso abrigo. Deus é nossa rocha de refúgio.
Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é, diz o salmista, socorro bem presente nas tribulações. Esse Deus que é abrigo, ele não se ausenta quando os seus filhos precisam dele, muito pelo contrário. Ele é bem presente em nossas tribulações, diz o salmista, em nossas dificuldades. Portanto, nós não temeremos. Como se ele dissesse assim, considerando-se que Deus é refúgio e fortaleza e que Ele está presente em nossas tribulações, então nós não temos o que temer. Não há razão para nós temermos. E ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. É como se o salmista dissesse assim, mesmo que venham convulsões no mundo físico, ou ainda no mundo político, ainda que a terra se inquiete, ainda que os povos estejam agitados, nós não teremos o que temer. O povo de Deus está seguro, mesmo que os fundamentos da terra sejam abalados. O Salmo 46 fala exatamente isso, da segurança que o povo de Deus pode desfrutar em meio ao caos deste mundo. Nós não temos o que temer. Vamos agora à segunda estrofe do Salmo 46, que são os versos de 4 a 7. Está escrito assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa segunda estrofe faz um contraste com a primeira. Enquanto lá fora, lá no mundo exterior, há um caos, há uma inquietação, há um desespero e aflição, o salmista agora faz referência aqui à situação dentro da cidade de Deus, no meio do povo de Deus. Como estaria a situação ali dentro? Então ele fala de alegria, de tranquilidade e de paz. Contraste com o oceano agitado, um rio de paz, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E a razão de tanta paz, de tanta tranquilidade e segurança está aqui. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã, ou a mesma coisa que dizer, Deus ajudará ao amanhecer. A ideia do salmista é que tão certa quanto é amanhã após cada noite, é a ajuda de Deus para os seus filhos. Por isso não há o que temer. Deus está no meio dela, Deus está no meio de sua cidade, Deus está no meio do seu povo. Não há razão para o povo de Deus temer. Bramam nações e reinos se abalam, mas Ele quem? O Senhor, o Deus eterno. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Porque Ele, o Senhor dos exércitos, Ele está acima de tudo e acima de todos. O Senhor dos exércitos, Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor dos exércitos tem o poder absoluto. Razão porque Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. E agora, a melhor notícia de todas, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Deus grandioso, esse Deus que tudo pode, esse Deus que tem o poder absoluto, o salmista diz, Ele está conosco. Ora, se Ele está conosco, o que nós temeremos? Eu me lembro agora das palavras de Paulo que estão lá na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31, quando Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é o Senhor quem está conosco, se o Senhor está ao nosso lado, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, se Ele tem o controle de todas as coisas, se Ele tem o poder absoluto e está conosco, o que nós vamos temer? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que o contexto histórico do Salmo 46 foi exatamente um momento delicado para o povo de Deus.
para o povo de Israel. Quando a cidade de Jerusalém estava cercada por um exército inimigo, o exército do rei Senaqueribe da Assíria. E a situação em Jerusalém era muito delicada, porque eles não tinham condições de lutar contra o exército inimigo. E eles estavam ali cercados. E então, acredita-se que este salmo tenha sido escrito nesse contexto histórico, nesse momento muito delicado para o povo de Deus. Eu vou deixar na minha Bíblia aqui marcado o Salmo 46, porque a gente vai voltar e concluir a leitura dele, mas eu quero convidar você agora para o segundo livro dos Reis, capítulos 18 e 19. O provável, repito, contexto histórico do Salmo 46. Segundo livro dos Reis, capítulos 18 e 19. Aqui, no capítulo 18, o início do capítulo 18 faz referência ao rei de Israel, na verdade ao rei de Judá, que era o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Na época, rei Ezequias. Ele tinha apenas 29 anos de idade quando começou a reinar. Era ainda jovem, mas é dito aqui que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ou seja, ele procurou andar nos caminhos do Senhor com fidelidade. E é dito que ele confiou no Senhor. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor foi com ele, e para onde quer que ele saía, lograva êxito. Ezequias foi um bom rei. Começou ainda a reinar ainda jovem. Reinou por 29 anos. Mas um detalhe, no seu 14º ano de reinado, quando Ezequias tinha 39 anos de idade, então ele viveu esse momento crítico juntamente com seu povo. Porque, segundo Reis 18, a partir do verso 13, é dito assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei Senaqueribe da Síria era um governante muito prepotente. Por volta do ano 900 a.C., depois que muitos impérios, grandes impérios surgiram na história universal, como o Império Sumério, o Império Acádio e outros, então por volta do ano 900 a.C. surge no cenário da história mundial o Império Assírio. Os assírios foram expandindo o seu território e agora nós chegamos ao ano 701 a.C., exatamente quando a cidade de Jerusalém foi cercada por Senaqueribe. Os assírios já tinham dominado toda a Mesopotâmia, o Egito, Síria, eles já tinham vencido Israel no sentido do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e agora Senaqueribe então avança na direção do pequeno Reino do Sul, sul da Palestina, onde estava o Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. O exército de Senaqueribe conquistou 46 cidades do pequeno Reino de Judá. E então agora eles cercam a última fortaleza do povo de Deus na terra, a cidade de Jerusalém. E como eu disse, Senaqueribe era um rei muito prepotente. Eu tenho aqui na minha Bíblia, agora no capítulo 18, verso 28, a primeira afronta de Senaqueribe depois que cerca a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que um dos seus servos, enviados por ele, fala ao povo que estava dentro da cidade. E nesse momento o cerco já durava algum tempo, já estava faltando alimento em Jerusalém, algumas pessoas já estavam morrendo de fome, parecia não haver nenhuma escapatória para o povo de Deus. Então, verso 28, segundo Reis capítulo 18, versos 28 e 29, está escrito assim: então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei da Síria. Sumo quer dizer superior ou principal. Senaqueribe se considerava o rei dos reis, o principal de todos os governantes da terra. Ouvi as palavras do sumo rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão.
Senaqueribe manda dizer para o povo que eles não confiem no seu rei, porque o seu rei não vai dar conta de livrá-los. Porém, ele vai mais longe. Agora no capítulo 19, verso 10, Senaqueribe manda uma carta para ser lida para o povo. E na carta está escrito assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Primeiro ele diz para o povo não confiar no rei. Agora ele diz para o rei não confiar em Deus. Oh, este homem está indo longe demais. Ele está afrontando o próprio Senhor. Primeiro ele afronta o seu povo, e afrontar o povo de Deus já é afrontar o próprio Deus. Mas agora de forma direta ele afronta Deus e ele diz, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E qual a atitude de Ezequias diante de tudo isso? A Bíblia diz, a partir do verso 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor. Ah, sim, este é um rei sábio, ainda jovem, é verdade, mas que age com sabedoria. Quando recebe a carta, a afronta do rei Senaqueribe, Ezequias então vai à casa do Senhor. Que atitude sábia! Ele se coloca na presença do Senhor e o texto diz que ele ora ao Senhor. E ele clama pela misericórdia do Senhor. Felizes são aqueles que nas suas horas difíceis têm a sabedoria de se colocarem na presença do Senhor, de irem à casa do Senhor e de orarem com sinceridade ao Senhor, de buscarem ao Senhor de todo o seu coração. É claro que nós devemos buscá-lo em todos os momentos da nossa vida, mas muitas vezes Deus permite as aflições exatamente como uma forma de nos estimular, de nos despertar para a nossa necessidade de buscá-lo. E o rei Ezequias teve essa sabedoria, ele buscou, ele orou ao Senhor. E agora, a partir do verso 20, é dito que o profeta Isaías, um outro homem de Deus, comissionado pelo Senhor, ele entra em cena e ele traz uma mensagem para o rei Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me impediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E agora eu vou aqui para os versos 32 e 33. A palavra do Senhor para Ezequias. Primeiro fala Senaqueribe com sua arrogância, depois fala o rei Ezequias em sua oração, em sua humildade, em sua súplica ao Senhor. Agora é o próprio Senhor quem fala. E olha só o que está escrito, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Oh, agora é a palavra do Senhor. O Senhor manda dizer para Ezequias e para o povo que estava lá dentro de Jerusalém, não tenham medo, porque eu livrarei o meu povo. Senaqueribe não vai lançar sequer uma flecha contra esta cidade. E pelo caminho por onde ele veio, ele voltará, porque o Senhor diz assim, eu defenderei esta cidade. Eu vou cuidar do meu povo. E se você conhece a história, sabe que foi exatamente isso que aconteceu. A partir do verso 35 é dito que naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios a 185.000 soldados. Que coisa tremenda, hein? O anjo do Senhor esteve lá, defendeu o seu povo. A Bíblia diz que Senaqueribe voltou para Nínive, que era a capital da Síria. Pelo caminho por onde ele veio, ele voltou, conforme a palavra do Senhor. Mas quando Senaqueribe estava lá em Nínive, adorando o seu Deus, lá num templo de seu Deus, então diz a Bíblia que 2 dos seus filhos o assassinaram. E assim, os inimigos do povo de Deus foram derrotados, porque o Senhor é quem cuida, quem livra e quem guarda o seu povo. Vamos então voltar ao Salmo 46, e agora eu convido você aqui para
Terceira estrofe do Salmo, a partir do verso 8, diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você compreende? Essa terceira estrofe, ela fala exatamente a respeito desse momento glorioso, vitorioso, quando o povo de Israel olha sobre os muros de Jerusalém e vê os campos ao redor. E eles veem que há milhares de soldados destruídos, mortos sobre a areia. Eles veem que muitas armas e equipamentos estão destruídos, quebrados e espalhados sobre os campos. Impressionante. O povo de Deus tem a vitória que vem do Senhor. Por isso que está escrito, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E agora um conselho para você e para mim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É como se o Senhor estivesse dizendo: acalme-se, tão somente confie em mim, reconheça o meu poder, reconheça a minha soberania, creia no meu cuidado, então você verá a minha bênção e você vai prosperar. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você se lembra que há pouco eu fiz referência às últimas palavras de Jesus aqui nessa terra, registradas por Mateus no seu Evangelho, quando o Senhor Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É esta certeza de que o Senhor está conosco, que nos dá paz, tranquilidade e esperança, mesmo vivendo nesse mundo tão agitado, nesse mundo tão conturbado. Eu quero estimular você nessa hora a voltar-se para o Senhor, a voltar-se para a palavra do Senhor. Estude a Bíblia. Nós convidamos você para vir estudar a Bíblia com a gente. Eu não sei se você já esteve em alguma igreja adventista do sétimo dia. Se você já foi uma vez ou outra, vá mais vezes. Você pode, inclusive, indo à igreja, solicitar alguém ali da igreja que estude a Bíblia com você. Além desses materiais que nós enviamos aqui pela Novo Tempo, existem tantos outros estudos bíblicos que estão nas mãos dos nossos irmãos e dos nossos pastores em todas as nossas igrejas. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista mais próxima de sua casa, é bem fácil. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br. Entre nesse site, encontreumaigreja.com.br. Aí você descobre a igreja adventista que está mais próxima de sua casa e você vai lá nos visitar. E quando você chegar à igreja, diga: eu estou aqui, convidado e orientado pela TV Novo Tempo, pelos apresentadores da TV Novo Tempo. Eu vim aqui convidado por eles, estimulado por eles, e eu gostaria de, no convívio com vocês aqui na igreja, eu gostaria de receber mais estudos bíblicos, porque eu quero compreender melhor o que a Bíblia diz a respeito dos dias em que nós estamos vivendo. E você me dirá: será que há alguma coisa nos dias em que vivemos que tem algum significado realmente lá na Bíblia? Porque a Bíblia foi escrita há tantos anos. E será que há alguma coisa lá que tem a ver com os nossos dias? Pois eu quero dizer para você que há muita coisa. Há muitas profecias bíblicas que apontam exatamente para essa realidade que nós estamos vivendo. Os que conhecem a palavra de Deus não estão surpresos com toda essa violência, com todo esse caos, com toda essa agitação, essa insegurança que há no mundo. Nós não estamos nada surpresos com isso. Claro que também nada contentes. Porém, não estamos surpresos, porque a Bíblia há muito tempo já apontou para essa realidade que hoje nós vivemos. Mas creia, há uma realidade após esta que é grandiosa, que é gloriosa para aqueles que confiam no Senhor. Por isso eu estimulo você: vá à igreja. Estude a Bíblia com alguém da igreja. Peça um curso bíblico lá na igreja. E eu tenho certeza que você, cada dia mais, ao estudar a Bíblia, terá paz, terá alegria, terá segurança no Senhor, mesmo que a gente viva nesse mundo tão agitado. Um dia,
pela graça de Deus, nós estaremos além dessa realidade. Nós voltaremos para nosso Senhor, do qual nós nunca devíamos ter nos separado, e nós vamos juntos desfrutar a eternidade. É sobre essa nossa maravilhosa esperança que agora o Ralph canta, e eu já volto com você. Descansados sobre o mesmo chão, calejados da estrada estão, por tantos caminhos tão desconhecidos percorrerão, sem poder voltar. Só eu sei o quanto caminhei e as muitas histórias que escutei. Entre as incertezas fica a certeza de que eu não sou daqui. Este lugar não é o meu lar. Sou um forasteiro, só um estrangeiro com saudades de sua casa. Este lugar não é o meu lar. Quanto mais espero, mais e mais eu quero retornar pro meu bom lugar. O que mais espero por aqui, além de tudo que vivi, tudo é mais do mesmo, rotineiramente o mesmo ontem. O amanhã será, mas eu sei que logo vou partir pra uma pátria que não conheci. E quem a governa é o mesmo ser que me criou, me salvou. Este lugar não é o meu lar. Sou um forasteiro, só um estrangeiro com saudades de sua casa. Este lugar não é o meu lar. Quanto mais espero, mais e mais eu quero retornar pro meu bom lugar. E quando esse dia enfim chegar, não mais terei que caminhar, pois meu destino é lá, pro meu bom lugar. É assim mesmo, no além dos fatos, a esperança está sempre em pauta. Nós estamos nesse mundo de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas incertezas, mas à luz da palavra de Deus nós cremos que esta é uma situação temporária, porque esse não é o nosso lar definitivo.
Pelo menos não é nessas circunstâncias presentes. O Senhor tem algo muito melhor para nós. Algo que já deveríamos ter, mas perdemos em função da desobediência e da separação dele. Mas um dia nós retomaremos e então estaremos juntos para sempre com o Senhor. Eu quero terminar com uma promessa linda. Está aqui no profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Está escrito: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Bonito, não é? Tu, Senhor, diz o profeta, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Mesmo vivendo num mundo tão tumultuado, tão complicado, mesmo em meio a tantas inseguranças e dificuldades que há nessa vida, o Senhor pode nos conservar em perfeita paz. O Senhor pode nos dar a sua paz, que é a paz perfeita, e que, como diz o apóstolo Paulo, excede, transcende todo entendimento. Você e eu podemos desfrutar dessa paz se nós confiarmos no Senhor e confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Confia no Senhor, diz o profeta, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor não muda. Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você e eu podemos correr para Ele, podemos nos abrigar nele. Com a bênção do Senhor, nós vencemos. Que Deus te abençoe. Continue buscando o Senhor. Dê-nos o prazer, como disse há pouco, de visitar uma das nossas igrejas, de estudar a Bíblia conosco e buscar essa segurança e essa paz que vem de Deus quando nós estudamos Sua palavra e cremos nele. Deus abençoe você e sua família. Vamos orar. Pai querido, te peço, Senhor, nessa hora, por Tua graça, que a Tua bênção esteja sobre cada um que participa desta oração. Sobretudo, Senhor, dando-nos entendimento da Tua palavra, despertando em nós e desenvolvendo em nós a genuína fé, para que confiemos no Senhor e assim desfrutemos essa paz perfeita, esta paz que vem do céu. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E fica com você a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que você tenha paz, segurança em Cristo. Este foi o nosso Além dos Fatos de hoje. Até o próximo programa.